Em qualquer dessas duas perspectivas, o sertanejo aparece como incapaz de usar uma linguagem política e como apegado a tradições irracionais em luta contra a modernidade. Essa interpretação reducionista ignora que são os valores que orientam as ações e lhes dão sentido e busca antes a determinação social do simbólico que a determinação simbólica do social, dimensão que inaugura a própria ordem humana. Ao contrário das interpretações contemporâneas, para as quais as metas e estratégias são coerentes com uma visão de mundo particular e articulada, os trabalhos anteriores sobre os movimentos messiânicos e milenaristas concebiam o discurso religioso camponês como expressão da incapacidade de empregar a linguagem da razão e como condenado a se expressar por meio de formas alienadas, desprovidas da legitimidade de sistema de leitura do mundo. Em relação a essas questões, Segato diz que existe um cenário nacional que dá unidade de sentidos cenográfico ao discurso que nele se encontram e se confrontam. A cena foi e é desenhada por um discurso que se tornou hegemônico porque nele participaram os mais diversos componentes da nação por coerção ou persuasão. Essa unidade de sentidos, que é a nação, constitui a referência legitimada contra a qual vem-se quebrar os discursos formulados a partir das margens da nação. A violência gerada pelos movimentos messiânicos e milenaristas diz respeito tanto àquela praticada pelos adeptos, sacrifícios de adultos, jovens e crianças, quanto à deflagrada contra eles pela polícia, pelo exército, pelo coronel e seus jagunços. Como exemplo do primeiro, cito o movimento de Pedra Bonita em Pernambuco, em 1838, que conquistou adeptos em torno da ideia de que El Rei, Dom Sebastião, voltaria com um grande exército para implantar uma era de justiça e de riqueza. Liderados por João Antônio e Francisco José Corrêa de Albuquerque, os adeptos participavam de ritos sacrificiais envolvendo adultos e crianças, como condição da instauração do reino encantado na terra. Em 1838, em confronto com a Guarda Nacional, inúmeros sebastianistas foram mortos, presos ou fugiram. Esse foi um dos movimentos sebastianistas muito frequentes no Brasil. Até o final do século XIX, os movimentos milenaristas e messiânicos eram, sobretudo, de inspiração católica. A partir do século XX, aparecem os primeiros movimentos de inspiração protestante e espírita. O olhar dos letrados define também como violência do sertão aquela praticada pelos retirantes, cangaceiros, volantes e beatos. A violência dos retirantes, que perderam suas terras, a violência dos cangaceiros dirigida contra todos, a violência dos beatos, inflamando o sertão com promessas irrealizáveis, e a violência dos volantes, ou seja, do exército, que, com a alegação de que buscavam restaurar a ordem, criavam novos ódios e outras desordens. A violência diz respeito também ao uso que os coronéis faziam desses movimentos antes de eles serem brutalmente destruídos. Um caso ilustrativo é o movimento de Santa Dica, que ocorreu no estado de Goiás entre 1910 e 1914. Santa Dica dos Anjos liderou um movimento messiânico que contava com cerca de 15 mil pessoas, das quais 1.500 eram capacitadas para o uso de armas. Ela pregava a distribuição e uso comum da terra, começando com sua própria fazenda, que não era cercada e cuja produção era distribuída aos pobres, a abolição dos impostos e do uso do dinheiro. Fazia curas milagrosas, falava com anjos e aguardava a vinda do Messias para a inauguração de uma terra de justiça e sem pobreza. Em 1924, por ordem do governador de Goiás, o comandante da Polícia Militar pediu a Santa Dica dos Anjos que reunisse seus adeptos e impedisse a passagem da coluna Prestes pelo estado de Goiás com destino à Bolívia. Sobre esse fato, há controvérsias. Alguns autores afirmam que ela teria atendido ao governador e outros dizem que não. O que se sabe com certeza é que, em 1925, o governo do estado, a pedido dos coronéis locais,
enviou um destacamento para sitiar e prender Santa Dica e tomar as armas que lhes tinham sido dadas. O sistema coronelista é forjado, como se sabe, numa hierarquia que subordina o coronel às oligarquias estaduais e essas ao governo da União, isto é, subordina o município ao governo do Estado e este ao governo central. O prestígio do coronel depende inteiramente de relações complementares com o governo do Estado num processo que há troca de favores recíprocos. No confronto com a polícia militar, ficaram feridos 3 adeptos de Santa Dica, e Santa Dica foi presa e solta logo depois por pressão da população. Saiu de lá cooptada para a política, que começou a exercer como cabo eleitoral das oligarquias, já que comandava 4.000 votos. Como cabo de um exército de 150 homens, lutou na Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Esse arranjo coronelístico, que consistia numa aliança entre os coronéis que controlavam os votos no nível municipal, as oligarquias estaduais e o governo da União, ocorreu em todas as regiões brasileiras durante a República Velha. Cristaliza-se tal arranjo por uma grande quantidade de poder concentrada nas mãos de um chefe local, grande proprietário, latifundiário ou fazendeiro, que, apoiados pelo governo estadual, recebiam ajuda para a construção de estradas, instalação de rede elétrica e água encanada e obtenção de empregos públicos, reforçando o mando dos coronéis nas comunidades e lhes garantindo apoio político. Esse fenômeno modelou o imaginário brasileiro, particularmente nas expressões literárias, nas narrativas cinematográficas e musicais. Os coronéis podiam ser ricos ou remediados, relativamente à pobreza das áreas rurais, mas eles certamente pertenciam a famílias que há muito tempo eram donas do poder e como coronéis comandavam um destacamento local da Guarda Nacional, que era usado, entre outras coisas, para reprimir os movimentos messiânicos e milenaristas. A terra, maior riqueza dos coronéis, era adquirida e preservada por meio do matrimônio. Quando o destacamento da Guarda Nacional era insuficiente, o coronel solicitava o auxílio do governo do Estado ou da União, com a condição de que os indicados pertencessem ao mesmo grupo político. Para alguns autores, o substrato do domínio político do coronel seria a propriedade da terra. Para outros, o prestígio e a honra tradicionalmente adstritos ao coronel por seus correligionários. De qualquer modo, o cargo jamais seria ocupado por camponeses ou trabalhadores rurais. O coronel poderia cooptar o advogado, o padre, o médico, o comerciante, o oficial militar, como fonte de recursos e de prestígio pessoal, mas esses profissionais dependiam inteiramente do primeiro. Até os anos 70, os estudos produzidos sobre o fenômeno do coronelismo privilegiavam os estados mais desenvolvidos. Alguns autores chegaram até a propor uma tipologia para distinguir o coronelismo próprio das regiões desenvolvidas daquele específico das regiões atrasadas, o que demonstra a eficácia da narrativa da modernidade na nação brasileira. De qualquer modo, o sistema se apoiava no federalismo hegemônico dos grandes estados, significando que, apesar da autonomia concedida a eles na passagem da monarquia para a república, havia já, no alvorecer da república, os estados periféricos sem poder e os estados centrais. Segundo Nunes Leal, o coronelismo seria o resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada, como se as coisas estivessem fora do lugar, numa perspectiva de incompletude do processo civilizatório entre nós. O fato de o poder privado dos coronéis ser substituído pelo poder público é que teria gerado o mandonismo, o filhotismo, o falseamento de valores e a desorganização dos serviços públicos locais. Vale lembrar que o período histórico da Primeira República ou República Velha, no qual se estruturaram as oligarquias, foi marcado por brigas entre as grandes famílias, entre os coronéis, seus jagunços, cabras e cangaceiros, como registram as narrativas literárias e cinematográficas brasileiras. Embora esse fenômeno tenha sido geral em todas as regiões brasileiras, agora ele aparece cristalizado no espaço místico do sertão.
Assim, podemos dizer que o sertão é o depositário do passado da sociedade brasileira, da memória que não quer ser lembrada. Daí porque o sertão se constitui mais numa ameaça, devendo, portanto, ser derrotado literal e simbolicamente. Sociabilidade. As formas de sociabilidade geralmente atribuídas ao sertão são aquelas tradicionais, isto é, fundadas na noção de pessoa e não na de indivíduo, como na ideologia da modernidade. Enquanto a moderna noção de indivíduo implica, como configuração, as ideias correlatas e universalistas de democracia, competição e igualdade, a noção de pessoa carrega as ideias paroquiais de hierarquia, lealdade, favor, sujeição. De fato, o coronelismo se pauta no modelo familiar de relações de complementaridade, como as existentes entre pai e filho, afilhado e padrinho, patrão, cliente. Era ao coronel também que se pediam empréstimos, já que só ele tinha acesso aos bancos. Era ele que arranjava advogados, médicos, hospitais, pousada e refeições, roupas, sapatos e até chapéus para as épocas de eleições. A lealdade é o cimento das relações do tipo familiar. Por isso se diz no Brasil que para os amigos tudo e para os adversários a lei. A lei, que é uma categoria da modernidade, é aplicada na sociedade brasileira aos inimigos, naquilo que ela possui de arbitrário e de rigor. No contexto do coronelismo, essas relações de dependência e subordinação eram tidas como normais, isto é, eram relações institucionalizadas social, econômica, política e culturalmente. De qualquer modo, como as relações complementares pressupõem a hierarquia, a dependência e a subordinação, surgem como características do coronelismo. Há um consenso entre os autores de que esse modelo hierárquico de organização das relações sociais, pois é disso que se trata, seja herança do período colonial. E acredita-se também que esse modelo ainda predomina nas áreas rurais brasileiras na atualidade. Efetivamente, no período colonial, as casas grandes, além de abarcar um sistema produtivo fundado na escravidão, funcionavam também como banco, fortaleza, cemitério, hospedaria, escola, hospital, orfanato, convento, asilo de viúvas e de velhos, ocupando-se o senhor as funções de juiz, magistrado, policial, benfeitor. É certo, porém, que esses sistemas tinham moralidade e ética próprias, que fundamentavam e davam sentido às práticas sociais. Para Roberto da Mata, dessa herança ibérica nos advém até hoje um traço, para ele estruturante da sociedade brasileira, que é a ossatura hierárquica e suas consequências como primado das relações pessoais. Segundo o autor, há uma nação brasileira que opera fundada nos seus cidadãos e uma sociedade brasileira que funciona fundada nas mediações tradicionais. É por essa razão que ele chama a sociedade brasileira de uma sociedade relacional, visto que esses diferentes domínios morais mantêm entre si relações de conciliação, negociação e gradação. A nação seria o locus da modernidade, com seus valores de individualismo, democracia e leis impessoais de caráter nivelador e igualitário, ao passo que a sociedade brasileira seria o espaço das relações de filiação social. Por meio dessas relações de filiação, circulam o dom e o contradom, o benefício e o favor. Segundo Schwartz, o favor tem atravessado toda a nossa existência nacional, constituindo nossa mediação quase universal, o que teria se iniciado com os homens livres na ordem escravocrata e suas relações de dependência, gratidão e lealdade em relação aos senhores dos quais dependiam para a produção de sua existência social e material. Ao tomar o sertão como objeto de estudo, me propus compreender como a nação desenvolve processos de construção de outros internos e diferentes, com base na generalização da lógica do mercado capitalista,
de configurações de valores morais e de organizações políticas que legitimariam uma historicidade e uma modernidade em detrimento de outras e distintas realidades. O sertão é resto de uma incompleta totalização da nação brasileira. Toda totalização, aliás, é incompleta, já que sempre deixa restos e resíduos. Estes restos são a matéria-prima de que são feitas as utopias. O sertão é um reino a desencantar e a decifrar.